Bom dia, galerinha. Quanto tempo, saudades. Começamos a gravar essa aula, mas antes de começar a aula, vamos padronizar algumas coisas, vamos fazer alguns combinados, tá? Joinha? Então bora começar assim. Vocês vão assistir a aula toda, depois vão pegar a atividade 3 e vão copiar os exercícios nos seus respectivos lugares. Vão assistir e vão assistir uma segunda vez para procurar entender cada exemplo, tá? Isso é muito importante, gente. Atenção. Então a gente precisa mudar um pouquinho. É novidade para vocês e para a gente. Mas vamos dar o melhor. Cada um vai dar o seu melhor para a gente conseguir isso aí, tá? A gente não pode ficar parado e a gente tem que sempre procurar arrumar uma maneira de aprender. E vocês estão estudando diferente e eu estou ensinando de forma diferente. Eu tô estudando como eu estou dando essa aula para vocês. Então, bora começar com divisão. Atividade 3, página 12, tá? Então, divisão é a operação matemática que determina a quantidade de vezes em que um número, o divisor, está contido dentro de outro número, o dividendo. A divisão é a operação inversa da multiplicação. A gente já vem falando um bom tempinho com relação às operações inversas. Começamos com adição e subtração. E o padrão é o mesmo. Vocês vão ver. Na adição, nós estudamos as suas propriedades. Na subtração, não tem a propriedade. Na, na multiplicação, nós estudamos as propriedades. Já na divisão, não tem aquelas propriedades, né? Quais são as propriedades que a gente estudou? A gente estudou propriedade comutativa, a propriedade associativa, o elemento neutro, e para a multiplicação também estudamos a propriedade distributiva. Então, adição e subtração são operações inversas, multiplicação e divisão são operações inversas. Tudo que a gente estudou na adição e na subtração vai servir o mesmo raciocínio para multiplicação e divisão. Aí eu coloquei aqui algumas observações. Não existe divisão por zero. Não existe, porque não existe nenhum número multiplicado por ele que o resultado de, não seja zero. Todos eles vão ser zero. Por exemplo, se eu fizer 4 vezes zero, dá zero. 5 vezes zero, dá zero. Não tem nenhum número, então não vai ter essa divisão, tá? Toda divisão entre dois números naturais é exata quando não possui resto. Alguns livros colocam dessa forma. Eu já penso que resto vai existir. O resto é nulo, tá? Toda divisão entre dois números naturais é não exata quando possui resto. Ou seja, também vou falar aquela observação. Quando o resto é diferente de zero, tá? Porque o resto vai existir. O resto entre dois números naturais é sempre o menor que o divisor. Por exemplo, se eu pegar um número 5 e dividir por 2, eu tenho dois possíveis restos. Eu tenho dois possíveis restos, 0 e 1. 1 seria o maior possível. Se um número qualquer número for divisível por 6, eu vou ter 6 possíveis restos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E 5 é o maior possível. Lembrando que o maior resto possível é sempre uma unidade a menos do que o divisor. Joinha? Então, bora para esse exercício, tá? No Colégio São Paulo, os alunos do sexto ano arrecadaram 840 pacotes de fralda, da mesma marca e do mesmo tamanho, que foram doadas para um grupo de apoio contra o câncer. Esses pacotes de fralda foram embalados em caixas contendo 30 pacotes cada uma. Quantas caixas foram necessárias para empacotar todas essas fraldas? Gente, eu já falei para vocês que na matemática, e que vocês não poderiam nem esquecer o que é uma grandeza. Então, bora relembrar aqui. O que é uma grandeza? É tudo que pode ser contado e pode ser medido. Nessa situação problema, nós temos, nós temos uma grandeza, que é o número de pacotes, tá?
Então, quando eu tenho uma grandeza e quero encontrar quantidade, não importa de quê, qual seja a grandeza. Se é a mesma grandeza e eu quero encontrar a quantidade, eu sempre vou ter uma divisão. O que é que ele está querendo? Ele quer pegar um monte de fralda e distribuir em várias caixas que vão conter a mesma quantidade de fralda. Então, ele quer saber a ideia é quantas caixas eu preciso para distribuir essas fraldas. A divisão. Então, ficaria 840 dividido por 30. Sempre o maior número dividido pelo menor. Tá? Para encontrar a quantidade. Lembre que quantidade representa o conjunto dos números naturais. Tá? Então, bora lá. 840 dividido por 30 vai dar 28, resto zero. Tá? Então, significa dizer que nós vamos ter 28 caixas. São necessários 28 caixas para empacotar todas as fraldas. Agora, como na adição, como na subtração, como na multiplicação, eu venho frisando muito a gente identificar em cada operação quem é quem. Onde deve ficar aquele número, como é o nome que representa aquele número. Então, o 840 é o nosso dividendo, o 30 o divisor, o 28 o quociente e o zero o resto. Joinha? Mais um exemplo. A Demers Corporation comprou um terreno e vai dividi-lo em lotes para vender, como mostra a figura abaixo. Aí eu tenho um terreno maior, que é o que ele comprou, e ele colocou as dimensões desse terreno. A pergunta: quantos lotes no máximo a construtora vai vender? Então, os lotes que a construtora quer fazer são esse retângulo menor, onde ele dá as dimensões. Qual é a ideia aqui? Ele quer que a gente observe essa superfície do lote menor. Quantas dessas superfícies cabem no lote maior? Então, ele vai dividir esse lote maior em partes iguais, mas em partes iguais que são as superfícies. Então, tem uma grandeza. Quando a gente fala em superfície, a gente está falando em área. Então, para eu poder responder essa questão usando o raciocínio da questão anterior, eu tenho que encontrar primeiro a área do retângulo 1 e a área do retângulo 2. Quando eu falo retângulo 1, eu estou falando do retângulo maior e o retângulo 2 do retângulo menor. Esse é o primeiro passo para encontrar a questão. Retângulo 1, retângulo 2. Então, bora lá. O retângulo 1 é a área total do terreno. Ele quer dividir esse terreno em partes iguais. Então, como é que calcula a área do retângulo? Aí a gente já estudou, né, gente? Que a área do retângulo é base vezes altura. E também falamos o seguinte, que a base e a altura, olha a figura que eu coloquei aí em cima no canto superior direito de vocês. Olha lá que eu coloquei. Observe que eu coloquei um quadradinho aí nos retângulos, porque os ângulos internos de um retângulo todos são de 90 graus. E eu já falei para vocês que para calcular a área de qualquer polígono, seja triângulo, seja quadrado, seja retângulo, trapézio, a área e a altura sempre tem que estar formando um ângulo de 90 graus. Então, com isso daí, quem é... Então, bora lá. A representa a área, B, base e H, a altura. Então, quem é a base no retângulo? 1, 60. Quem é a altura? 48. E o que a gente não está fazendo? O que a gente não estiver resolvendo, o que, é que vamos fazer? Vamos repetir. Então, vai ficar A é igual a 60 vezes 48. Então, 60 vezes 48 vai dar 2.880 metros quadrados. Por que tem um doisinho ali? Porque a gente não está trabalhando mais com uma dimensão. Para a gente encontrar a área, nós precisamos de duas dimensões. Tá? Então, por isso que é metro quadrado. Agora, vamos calcular a área do terreno, de um terreninho. Tá? Também da mesma forma. Se é um retângulo, sempre vamos usar a relação para calcular a área. Qual é essa relação para calcular a área de um retângulo? Base vezes altura. Quem é a base? 10. Quem é a altura? 8. Então, vai ficar a área é igual a 10 vezes 8. A área é igual a 80 metros quadrados. Joinha? Pronto, gente. Agora, eu tenho a mesma grandeza. Se eu tenho a mesma grandeza, eu posso encontrar a quantidade de lotes. Como? Pegando a área 1, ou seja, a área total, e dividindo pela área 2, ou seja, a área de um terreninho.
Então, o número de lotes vai ser área 1 dividido por área 2. Vamos substituir 2.880 dividido por 80. E o resultado dessa divisão, gente, vai dar 36. O que significa dizer que nós vamos ter no máximo 36 lotes. Joinha. Vamos também agora, ó. Nós temos aí, né, nesse exercício, reescreva as sentenças abaixo usando a operação inversa. Nós temos 3 itens, onde tem o que é uma sentença? É tudo que tiver um sinal de igualdade ou desigualdade. Tá? Isso é uma sentença matemática. Agora, então, no item A, nós temos no primeiro membro, o primeiro membro é tudo que está antes do sinal de igualdade, segundo membro, tudo que está depois do sinal de igualdade. Então, aqui no primeiro membro, eu tenho uma multiplicação. A multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, usando um pouquinho o mesmo raciocínio lá da adição e da subtração. A gente viu que na adição, a gente pode reescrever. Se eu tenho uma adição em um dos membros, eu posso escrever de duas formas distintas. Se eu tenho uma subtração, não. Por enquanto, vocês só vão escrever de uma forma. Porque se eu tenho uma subtração de um dos membros, obrigatoriamente quem tem que mudar de lado, é o subtraindo. E aqui, multiplicação e divisão da mesma forma. Se eu tenho uma multiplicação em um dos membros, eu vou ter duas possibilidades. Se eu tenho uma divisão, obrigatoriamente, quem tenho que mudar de lado é o divisor, tá? Então, bora lá. Como assim, professor, mudar de lado? Então, eu vou isolar um dos números que está no item A na multiplicação. Isolar é deixar um número sozinho. Então, eu tenho que escolher um desses números e passar para o outro lado. E quando a gente está trabalhando em sentença, esse número que muda de lado, gente, ele muda de acordo com a operação inversa. Tá? Então, a primeira sentença, eu vou escolher o 25, deixar o 25 sozinho no primeiro membro. O 4 vai passar para o outro lado. Só que o 4 está multiplicando o 25. Então, quando ele passa para o outro lado, ele passa para o outro lado o quê? Dividindo. Tá? Professor, e os números que não estão mudando de lado? Repete. Na matemática, sem estar resolvendo a expressão numérica, o que a gente não está resolvendo, não vai repetindo? Da mesma forma, isso não vai mudar mais. É padrão. Então, a primeira possibilidade vai ficar 25 é igual a 100 dividido por 4. Mas eu tenho uma segunda possibilidade. Eu tenho a possibilidade de deixar o 4 sozinho e passar o 25 para o outro lado. E o raciocínio é o mesmo. O 25 está multiplicando o 4. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 4 é igual a 100 dividido por 25. Já aqui no item B, eu só tenho uma possibilidade, porque no primeiro membro eu tenho uma divisão. E quando eu tenho uma divisão, obrigatoriamente, quem muda de lado é o divisor. Quem é o divisor aí? 15. Então, é o 15 que vai mudar de lado. E o 15 está dividindo 90. Passa para o outro lado, multiplicando 6. Vai ficar 90 é igual a 6 vezes 15. Professor, eu não entendi o item C porque eu tenho uma fração. Mas vocês já estudaram que uma fração é uma divisão. O número que está em cima é o numerador e o que está embaixo é o denominador. Mas o que está em cima, o numerador, é nada mais, nada menos do que o dividendo. E o denominador é o divisor. Ou seja, quem é que tá dividindo aí o 4? Então, se ele está dividindo, ele passa para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, vai ficar 84 é igual a 21 vezes 4. Joinha? Espero que vocês estejam gostando e que esteja clara a explicação, tá, gente? Bora para o próximo exercício. No próximo exercício, é parecido com o anterior, só que não é só uma sentença matemática, porque além do sinal de igualdade, agora, nos itens, nós temos um valor desconhecido. Então, quando temos um sinal de igualdade e pelo menos um valor desconhecido, nós temos uma equação. E a ideia de resolver uma equação é isolar o valor desconhecido. Lembre que essas letras que estão no valor, que são os valores desconhecidos, eles representam um número. Então a gente quer descobrir esse número.
Observe que nesses itens, o que tem letra está de um lado e o que tem número, só número, está no outro. Pronto. A ideia básica é essa, sempre a gente procurar deixar o que tem letra só de um lado e o que tem só número do outro. E depois mudar de lado quem for necessário para poder resolver a equação. E quando a gente está mudando de lado, operação inversa. Então, quem é que eu vou mudar de lado no item A? Tá assim, 4 vezes A igual a 20. Então, o 4 vai passar para o outro lado. O 4 está multiplicando o A, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Vai dividir tudo que está no segundo membro. Então vai ficar assim, A é igual a 20 dividido por 4. Dá para resolver? Dá, eu conheço. 20 dividido por 4, 5. Então A igual a 5. No item B, se vocês observarem, não tem nenhum sinal, nenhum símbolo entre o número 3 e a letra B. Tá? E a gente já falou que esse número 3 ele tem um nome específico, que chamamos de coeficiente, e tudo que está depois desse número é a parte literal. Então, isso daí, gente, é nada mais nada menos também do que uma multiplicação. Quando não tiver nenhum símbolo entre um número e uma letra, é uma multiplicação. Então, é a mesma coisa que eu estou escrevendo. 3 vezes b igual a 75. Então, o 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. B é igual a 75 dividido por 3, B igual a 25. Vamos para o item C. No item C, no primeiro membro, nós temos uma divisão. C está sendo dividido por 2. Então, o 2 é o divisor. Então, obrigatoriamente, quem tem que passar de lado primeiro aqui é o divisor. Então, se ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar C é igual a 25 vezes 2. C igual a 50. Joinha. Bora para o item D. Também no primeiro membro eu tenho uma divisão. E o divisor é 2. Então, quem tem que mudar de lado primeiro é o 2. Então, o 2 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar D é igual a 3 vezes 2. D igual a 6. Joinha. Vamos agora para o próximo exercício, tá? Nesse exercício, vamos ler com atenção, que aí a gente vai, é um exercício que ainda a gente não fez essa linha. Eu acho que eu até fiz lá na adição e na subtração. Vamos usar a operação inversa. Pensei em um número, multipliquei por 5 e somei 8 ao resultado. Desse valor, subtraí 2 e obtive o número 71. Observe que nessa questão eu conheço o valor final. O que é que ele pede? Ele pede para eu descobrir o número que eu pensei. Então, e foi me dando operações. Então, eu montei uma seguinte estratégia aqui. Bora lá. Eu montei assim. Pensei um número. Esse número eu estou chamando de A. Então, eu não sei quem é o valor de A. Esse número A, eu vou multiplicar por 5. Quando eu multiplicar A por 5, eu vou encontrar um outro número, que eu também não sei quem é. Então, vou representar por outra letra, que é B. Aí, B, ele diz que a B ele vai somar 8 unidades. Se ele está somando 8 unidades a B, ele vai encontrar um novo número que a gente vai chamar de C. E desse número C, ele vai subtrair 2 unidades. Então, ele vai tirar 2 unidades e vai encontrar um número 71. É o raciocínio de engenharia reversa agora, né? O caminho inverso. Isso é matemática. Olha que palavra bonita, mas só matemática. Nós vamos agora fazer o caminho inverso. Vamos pegar o número 71. Desse número 71, se ele está voltando, ele está subtraindo. Então, eu vou acrescentar 2 unidades. Então, para encontrar C, o que eu estou dizendo? Que C vai ser igual a 71 mais 2. C igual a 73. Nós encontramos o número C. Agora, de 73, eu vou tirar 8 unidades. Porque ele está adicionando, então, a operação inversa, ele vai tirar. Então, aí eu vou encontrar B. Então, B é igual a 73 menos 8. B igual a 65. E agora, eu vou pegar o número 60 para encontrar A. Eu vou pegar o número 65 e vou dividir por 5, porque ele estava multiplicando. O caminho, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, vamos ficar assim. A é igual a 65 dividido por 5. 65 dividido por 5, 13. Então, nós hoje, vamos parar hoje aqui por aqui a nossa primeira aula.
nós vamos fazer a atividade do livro que nós vamos fazer. Deixa eu só pegar aqui o livro para eu dizer aqui para vocês. Só um minutinho. A atividade vai ser as páginas 71, 72, tá? 71 e 72. Eu quero que vocês tenham um pouco de atenção com relação a essas atividades. Nós vamos fazer a correção delas também. Como é que nós vamos fazer essa correção? Eu vou colocar, vocês vão fazer no caderno de vocês, tá? Eu vou colocar o gabarito dessas respostas. Vou tirar uma foto do meu livro aqui, colocar todas as respostas. Vocês vão corrigir, vão tirar uma foto, não. Vocês vão escanear no caderno de vocês e vão passar para mim, tá? Para eu dar o visto na atividade de vocês. Professor, como é que eu vou fazer esse processo? Vocês têm celular, cada um vai baixar um scan, né? Eu, particularmente, eu uso o scan, tá? Depois eu posso até postar no mural de vocês, vocês baixam. Ele é muito simples de usar. Aí vocês passam para o computador de vocês e anexam as resoluções para a gente. Eu estou pensando em começar a fazer isso. Vamos ver se vai dar certo, tá, gente? Tudo é novidade, então a gente tem que testar e aprender. E vamos trabalhar sempre juntos, viu? Um beijo a todos. Na próxima aula a gente faz essa correção e começa a seguinte, tá? Vamos terminar a divisão já na próxima aula. Beijo, tchau.